Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia São Tomé. Estou continuando ainda aquela parte que eu venho pesquisando sobre Sumé, né? É a sua importância aqui na criação da fundação da cidade de São Tomé das Letras. Só que hoje eu estou indo lá para Paraíba. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Pedra do Ingá, né? É um sítio arqueológico, né? Bem datado por volta de uns 6.000, 7.000 anos antes de Cristo, né? E por um detalhe, né, muito especial, esse sítio arqueológico mede mais ou menos 46 por 3 metros, que é uma pedra, né? A Pedra do Ingá, a pedra que tem toda ela gravada por desenhos, né, rupestres, né, sem ainda identificação, né, de quem fez essa pedra. O que a gente tem, na realidade, são pesquisas sobre relatos pela oralidade, né, aquele que passa de pai para filho, de familiares, principalmente daquelas raízes, né, indígenas daquela região, né. Esse painel, depois no final vou passar algumas imagens, né, para quem ainda não conhece, mas é facilmente localizado, né, esse painel pela internet, em qualquer lugar que você digitar ali na busca, você vai encontrar as imagens, né. E por que eu estou trazendo esse sítio arqueológico para a nossa conversa aqui, quando a gente fala sobre Santo Tomé das Letras, né? O que há em comum entre a Pedra do Ingá e a nossa história aqui em Santo Tomé das Letras? Então, o que a gente percebe pelos relatos, né, da oralidade, das histórias, dos mitos, dos contos, né, das crendices populares daquela região que ainda perdura, sobre a existência, né, da figura de Sumé, que foi relatado como o responsável, né, pela criação daquele parque, aquele parque arqueológico, um dos maiores, mais importantes do mundo, né? Inclusive, existe bastante pesquisa nessa área, também da ufologia, nesse local, devido os desenhos que retratam seres, né, não humanoides, antropomórficos. Então, pela pesquisa, a gente observa que existe uma grande importância, né, para a gente que trabalha na pesquisa da ufologia. E ligando os fatos, né, à cidade de Santo Tomé das Letras, né, exatamente porque é uma figura que é o Sumé, né, uma representação que é apontada também aqui dentro da cidade, nos relatos que contam a fundação da cidade, dessa figura enigmática, né, e transcendental, porque ela não tem um aspecto dentro das nossas qualificações do ser humano. Ele é um ser para-humano, digamos assim, que ele tem umas habilidades extrasensoriais. Enfim, e aí a gente está ali dentro dessa pesquisa, quando eu encontrei um historiador chamado Matusalém, que ele é o historiógrafo daquela região e que vem estudando, dentro do princípio da criação, né, aspectos cosmológicos ligados a essa pedra do Ingá, né? Quando a gente fala aspectos cosmológicos, a gente fala assim, e como que aquela pedra, né, aquela inscrição rupestre dentro da pedra, aquele painel, o que ele retrata de apontamentos que fazem a gente pensar sobre aspectos que falam do céu, das estrelas, dos movimentos das estrelas, calendário lunar, inclusive assim, pesquisa assim bem assim aprofundada, em que eles apontam exatamente que a pedra ela é dividida, né, na parte lateral, que é a parte do painel na vertical, né, a parte da superfície da pedra e a parte do piso, que fica ao lado da pedra, né? E eles trazem essa informação de que a parte mais alta da pedra, que fica em cima da pedra, a parte plana, em cima, a gente observa o Sol, né, o sistema solar, indicando algumas constelações,
E inclusive alguns movimentos, né, que ele retratam meteoros, isso num lugar em que a gente percebe que existe uma, como é que fala, um aspecto de desenhos que divide, que coloca os dois pontos bem delineado, né, dentro de uma linha em que tem várias bolinhas, vários pontinhos, total de 144 pontinhos que divide esses planos, né? E aí nessa linha, exatamente nessa linha, a gente observa os meteoros, que é dentro daquela linha, né? E assim uma espécie de uma nave, um desenho de uma nave. Então, esses pontos que eles falam, que a gente tem, que tem um estudo, né, que trata a visão cosmológica e a visão ufológica, em que essa pedra ela traz como se fosse um livro, né, como se fosse um apontamento ao ar livre, né, como se quem fez toda aquela parte arqueológica teve a intenção, né, de trazer, de contar uma história. Provavelmente Sumé, que foi o responsável, né, pela a construção dessa parte arqueológica aí na Paraíba, provavelmente ele quis introduzir elementos, né, para reportar movimentos cíclicos dentro do planeta para aquelas pessoas que estavam ali, né? Provavelmente civilizações pré-indígenas que estavam ali habitando naquele local. Quando se pesquisa, né, quem foi que fez, né, assim, na parte científica, claro, quem que teria construído, né, aquele espaço arqueológico, o que apontam é que foram pré-colombianos, civilizações pré-colombianas que, por conta até de alguns elementos que coincidem, né, com elementos também encontrados lá nos Andes, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, enfim, que a pesquisa, né, da parte científica procura encontrar elementos em comuns para estar dizendo, apontando, afirmando, olha, essa parte arqueológica pertence a tal grupo, né? Mas aí, quando se pesquisa ali, quando os jesuítas estiveram aqui na época da colonização, no país, no Brasil, na América toda, eles buscaram muito com os indígenas, estavam ali presentes, a parte da oralidade, o que eles contavam sobre esses monumentos, né, arqueológicos. E o que os indígenas disseram ali, disseram a mesma coisa quando foram perguntados aqui também em Santo Tomé das Letras, os registros da oralidade antiga, né? Quem que fez esses desenhos, né? Eu estou voltando ali na Pedra do Disco, aqui em Santo Tomé das Letras, né? Que quando os historiadores fizeram as pesquisas também na parte da oralidade, surgiu a mesma resposta, foi Sumé quem fez. Então, vejam, existe um aspecto que liga a mesma história, o mesmo contexto que justifica a presença de um ser, né, um ser extraordinário, né, que habitou aquela região ali da Pedra do Ingá, na Paraíba, né, e aqui em Santa Tomé das Letras também, né, a gente não pode assim dizer que a parte arqueológica, as descrições rupestres, elas obedecem o mesmo padrão, porque não acontece isso. Aqui em Santo Tomé das Letras, as inscrições rupestres foram feitas através na parte, né, do grafismo, né? Retratando, desenhando com o carvão, com as pedras, com elementos da natureza, né? Porém, essa pedra do Ingá, ela é especial justamente porque pesquisadores do mundo inteiro vão até essa pedra para tentar entender, né, até a técnica da Itacoatiara, que chamam que é a pedra, tradução indígena, né, Itacoatiara, é uma técnica que fala dos furos nas pedras, né? Bom, eu vou falar assim do meu ponto de vista, porque eu sou da área de arte, eu sou professora de arte e durante muito tempo, eu trabalhei muito com desenho, técnicas de desenho. Então, assim, eu observando assim através das mídias, né, das imagens, das fotos que eu tenho ao meu alcance, porque eu ainda não fui nesse sítio arqueológico para observar assim ao vivo e a cores de perto,
né? Mas até onde eu pude observar, a técnica de desenho em alto relevo, dentro das pedras, ali na pedra, né? Nesse painel especificamente, eu acho muito difícil, embora o que falam é que foi utilizado seixos de pedra mais dura, né? Para primeiro riscar e depois fazer as depressões e depois fazer a parte de polimento em todo aquele painel ali, 46 metros por 3 de altura. Na minha ignorância, assim, né, eu acho que não foi a técnica utilizada por seixos de pedra, embora é isso que falam, é isso que os cientistas apontam, né? Eu acho que existia algum tipo de elemento, né, tecnológico disponível ou alguma técnica para amolecer a pedra, né, para permitir que esses desenhos tenham sido gravados na pedra em alto relevo. Isso sou eu dentro da minha forma de entendimento, dentro da minha área, em relação aos desenhos, técnica de desenho, né? E até a mesma coisa eu falo lá com os desenhos lá de Nazca, que é um outro assunto que eu não vou entrar aqui, mas eu também contesto a forma que falo que foram feitos por referências de árvores, de outras coisas na natureza, para arriscar esses desenhos tão complexos, né? São desenhos que são que possuem muita forma arredondada, né? E letras, e figuras, e símbolos. Então, é uma quantidade muito grande de grafismo, cerca de uns 400 mais ou menos, né? Que a minha forma de entendimento eu acho bem difícil, né? Que tenha sido feito com simples seixos de pedra escavado e depois polido. É minha forma de entendimento. Mas esse local ali da Pedra do Ingá é um local de alta incidência ufológica. São vistos muito frequentemente OVNIs ali naquela região, né? A gente também entende que por conta do rio que passa bem ali atrás, né? Desse sítio arqueológico, que a gente até justifica, né? Porque a gente sabe que fenômenos ufológicos eles ocorrem muito mais acentuadamente em lugares que tenham bastante pedra, que tenha bastante água. Então, existe uma característica, são alguns aspectos que a gente observa quando a gente pesquisa a parte ufológica, que assim, mais a gente percebe, né, a alta incidência de elementos da ufologia, né? Isso aí é uma parte que a gente também observa, né? Agora, eu venho trazendo essa pesquisa aos poucos, eu vou trazendo assim, periódico, a cada 15 dias, cada 20 dias, eu trazendo algum apontamento, algum olhar meu sobre essa pesquisa relacionada ao Sumé, porque me interessa bastante entender em que ponto, né, essa figura Sumé esteve aqui em Santo Tomé das Letras e de forma que conviveu, porque existem caminhos aqui em Santo Tomé, inclusive aqui perto de onde eu moro, que dizem que é chamado por caminhos de Sumé. Então, a gente percebe que essa figura emblemática, né, que é de muito significado aqui para a gente, aqui da cidade, da parte histórica, não a parte histórica que a gente, que é oficial, mas a parte oficiosa que a gente está pesquisando, que a gente observa que existe um grande significado, né, da presença de Sumé aqui em Santo Tomé das Letras. A gente não sabe ainda exatamente qual o fundamento, né? Por que ele interferiu diretamente nessa história da fundação da cidade, né? É uma pergunta que eu estou sempre, todos os meus filhos eu volto a fazer, né? É sempre aquela pergunta que não quer calar. Qual é o fundamento, né, da figura de Sumé interferir aqui na fundação da cidade de Santo Tomé das Letras, tá bom? Então, eu estou terminando esse vídeo aqui, eu quero retornar ainda nessa parte da Pedra do Ingá, trazendo um outro aspecto que eu também estou pesquisando. Se vocês quiserem um dia, eu ainda vou até lá para fechar mais essa parte de pesquisa, porque eu acho que pesquisa de campo é a gente ir no local, mas a gente também sabe que existem as dificuldades, né, de deslocamento, que não é sempre assim que a gente consegue estar saindo para uma visita como, por exemplo,
mais ou menos uns 1.500, né, km daqui de Santo Tomé das Letras, até, acho que é mais que isso, não fiz o cálculo. Mas, enfim, é preciso até uma forma de estar se organizando para ir ao vivo, né? Mas a Pedra do Ingá é uma pedra que tem sido alvo de pesquisa de vários segmentos, né? Não só da ufologia, mas da arqueologia, da parte de pesquisadores, né, autônomos que têm ido até essa pedra para encontrar elementos, né, até para entender, porque é um enigma, né, um dos mistérios aí que a gente tem disponível na parte da arqueologia, tá bom? Então eu vou terminando por aqui, convido vocês a continuar seguindo o canal, né? A gente está aqui fazendo um trabalho simples, sem muita intenção, mas a gente está formando um arquivo, na verdade, né? Um arquivo em que eu trago essa pesquisa aí aos poucos, de forma homeopática, mas para a gente estar aqui apontando assim aos poucos, né? Sobre esse aspecto, desculpa, do mundo oculto, né? Que configura aqui na cidade de Santo Tomé das Letras, tá bom? Gente, gratidão, fique com Deus e até a próxima.